Eu vou citar agora, Isabel, minha conversa com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Eu fui perguntar a ele qual era a avaliação dessa indicação. Na avaliação dele, diante do cenário atual, o deputado federal Alfredo Gaspar era o melhor nome para compor a chapa com Flávio Bolsonaro do PL. O melhor nome diante da inexistência de siglas aliadas. Flávio não conseguiu fechar com os outros partidos, então, dentro dessa possibilidade do PL, na avaliação de Valdemar Costa Neto, pela estratégia da campanha, seria o melhor nome. O filho de Jair Bolsonaro, ele teve de recorrer a essa solução interna e anunciou então o nome do ex-relator da CPMI e do INSS. Abre aspas para o que me disse o Valdemar Costa Neto. O que mais atingiu o governo petista foi a CPMI do INSS. O desconto de aposentados foi inédito, ainda mais com o salário baixo que ganha um aposentado. Quem melhor que o Gaspar para falar desse assunto, questionou o dirigente do partido. Valdemar também ressaltou que a violência deve ser um dos temas que pautará o processo eleitoral desse ano e que a experiência de Gaspar como secretário da Segurança Pública de Alagoas ajuda. Abre aspas novamente para Valdemar Costa Neto. Gaspar tem moral grande no combate à violência. Gaspar agrega nas duas frentes, ou seja, CPMI do INSS e combate à violência. Ele se mostrou o melhor para enfrentar essa eleição. A escolha de Gaspar, como nós citávamos agora há pouco, porém, não foi consenso no campo da direita. A expectativa era de uma mulher anunciada para ajudar Flávio Bolsonaro a se aproximar de um eleitorado que hoje, em sua maioria, flerta com o campo da esquerda. Nas últimas 24 horas, pastores evangélicos também fizeram chegar à campanha do senador fluminense reclamações sobre o perfil do escolhido e a defesa por uma mudança. Flávio, porém, tem resistido e já trabalha com o marqueteiro do PL, Duda Lima, uma maneira de aproveitar a imagem de seu candidato a vice-presidente para aumentar o desgaste em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as investigações contra seu filho mais velho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Eu vou trazer uma informação daqui a pouco, uma apuração minha com o Theo Cury, que uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou falhas no envio de emendas PIX que superam 6,2 milhões de reais por Gaspar para a Prefeitura de São José da Laje. Além disso, que nós falamos agora há pouco, o candidato a vice-presidente foi acusado de estupro de vulnerável. Ele nega a acusação e já apresentou o seu material genético para refutar essa suspeita. Vamos colocar a Clarissa Oliveira na roda com análise sobre como é que o time de campanha Clarissa, boa tarde, bem-vinda, time de campanha de Lula, vê a indicação do deputado Alfredo Gaspar para vice na chapa presidencial e mais do que isso, Clarissa, como é que eles pretendem reagir a essa denúncia que recai, essa acusação sobre o vice do Flávio Bolsonaro em relação a estupro de vulnerável? A campanha já pensa em trabalhar esse assunto, de que forma? Boa tarde para você, Tainá. Boa tarde para o Uribe, também para todo mundo que está aqui acompanhando bastidores nesta tarde. Tainá, a campanha do presidente Lula e também alguns integrantes do governo federal receberam com um sentimento um pouco dúbio aí essa indicação de Alfredo Gaspar para vice de Flávio Bolsonaro, porque como a gente estava comentando ontem, ela indica, dá vários sinais de quais podem ser os próximos passos da campanha de Flávio Bolsonaro. Então, claro, como a gente chegou a comentar já aqui anteriormente, tem uma preocupação com a perspectiva de um tom mais combativo, mais bélico, de ataque da parte da campanha de Flávio Bolsonaro na direção de Lula, principalmente por conta da crise do INSS, mais especificamente do caso Lulinha e assim por diante. Então, tem, claro, um componente aí de cautela, de preocupação, mas tem também uma avaliação nos bastidores de que existem muitas falhas na estratégia desenhada por Flávio Bolsonaro que podem ser exploradas pelo time de Lula nos próximos meses. A maior dessas falhas, sem dúvida nenhuma, ali, pelo menos pelas conversas que eu tive, vai na linha de que Flávio poderia ter menosprezado de alguma forma a importância que o eleitorado feminino e alguns temas relacionados ao eleitorado feminino podem impactar e podem ter efeito na sua própria campanha, tendo esse candidato como vice. Quando o assunto é o ataque à Lulinha, contrapor ali o discurso da corrupção, o que os aliados de Lula dizem é o seguinte: olha, foi um movimento que não agregou tanto assim, porque o próprio Flávio Bolsonaro naturalmente vai bater na questão do Lulinha, vai bater na crise do INSS e é natural que o próprio candidato faça isso. Você não precisa do vice fazendo mais do mesmo, que me pontuou uma fonte.
Mas quando o assunto é a questão feminina, passando inclusive por toda essa polêmica sobre um possível estupro de vulnerável, por mais que o parlamentar já tenha dado suas explicações, tem ali um argumento que no campo bolsonarista é tido como muito convincente, com depoimento da suposta mulher que seria fruto desse crime atribuído aí ao parlamentar, mesmo com tudo isso, é uma polêmica que o campo bolsonarista simplesmente não precisava enfrentar neste momento. Então, a ideia, a tendência é sim, segundo pelo menos as expectativas iniciais de algumas alas próximas a Lula, de que a campanha passe, então, a explorar ao máximo essa ideia de Lula acenar com mais intensidade para o eleitorado feminino. De que maneira que Lula vai fazer isso? Isso também ainda está mal desenhado, porque a gente está falando de uma decisão tomada há poucas horas, digamos assim, né? A gente está falando de 48 horas no máximo. Então, dentro desse cenário, a ideia é sentar, avaliar os pontos que podem ser favoráveis a Lula dentro desse cenário e que eles sejam explorados também de maneira bem intensa, já que eles esperam que Flávio daqui para frente abandone aquela ideia de moderação e vá para o ataque. Porque por enquanto ele está muito nessa ideia e ele até flertou com a moderação, mas aí ele precisou fidelizar o voto do bolsonarista raiz, que começou a migrar a parte dele para Renan dos Santos, por exemplo, do Missão, e agora ele voltando. Vamos ver até quando isso vai durar. Clarissa, obrigado.